queria definir alta performance. Porque diante da definição de alta performance, a gente não mistura as coisas, né? A gente não troca as coisas ali. Depois a gente fala do burnout. A alta performance, ela é uma evolução individual. O alto rendimento é quando você pega o seu individual e você compara com outras pessoas. Então, o que, que é... Você está em alta performance das Olimpíadas? Você está, mas Sim. lá é o alto rendimento. Porque você está colocando a sua melhor performance versus uma outra pessoa comparando. Então, que é uma competição. Que é uma competição. Então, a jornada do desempenho, ela vai ter a alta performance... Pessoal. Que é pessoal. Na minha visão, a alta performance, ela é a alta performance do seu trabalho, daquilo que você faz. Quando você vai para o rendimento, que aí gera as comparações. Uhum. E aí que a pressão surge. Porque você ser melhor hoje do que foi ontem é uma pressão individual sua. Você está comparando a sua métrica. Você foi 40º lugar, agora você é 30º. Legal, você melhorou 10 posições. Parabéns, você é um campeão, uma campeã. Com certeza. Agora, você não vai ganhar uma medalha olímpica se você for 30º. Não tem troféu para 25º nas Olimpíadas. Tem medalha de primeiro, segundo e terceiro. Você bate na frente e ganhou. Quando você entra no ambiente de trabalho, e o burnout está muito relacionado hoje a ambiente de trabalho, Exatamente. você tem algumas características. Então, eu vou tirar o ambiente nocivo de trabalho, tá? Porque o ambiente nocivo de trabalho precisa ser cuidado com uma característica diferente. E aí, esses ambientes geram uma repercussão para a mente, que aí você, especialista para falar. Eu vou mais na cobrança individual e de como que talvez as pessoas não cuidam de si para que não tenha o burnout. Então, por exemplo, se você dorme bem, 8 horas por dia, se você se alimenta bem, se você tem tempo para fazer exercício, a sua chance de ter burnout, numa situação normal de temperatura e pressão, não tem um chefe lá te exigindo mais do que deveria, a pressão normal, e você também está satisfeito onde você está, mas você vai ser pressionado. Se você tiver o cuidado com você mesmo, isso diminui. A probabilidade diminui. A probabilidade diminui. Está bem suplementado, está bem alimentado. Então, por assim, hoje eu me preocupo mais com o equilíbrio. O equilíbrio, o que seria? Eu acho que aí tem que identificar essa coisa de saúde mental, saúde física, normalmente, equilibrando isso. Quando as pessoas estão mais equilibradas, elas estão equilibrando nessas áreas que eu mencionei. Acho, com certeza. Então aqui, como encontrar motivação sem criar armadilha da alta performance? Primeiro, identificar que a alta performance é algo que você... É você com você. Você com você mesmo. Rendimento é você com o outro. Baixa a expectativa em relação às outras pessoas, que já vai te ajudar. Não compara, né? Você pode até comparar, porque o mundo ele é feito de comparações. Mas quando você comparar, compare com virtude, não com vício. Não com algo que vai atrapalhar a sua mente. Porque se eu sou 20º lugar, eu vejo um cara ser primeiro, aquilo me incomoda, e aí eu vou deixar de fazer atividade física. Fazer atividade física vai te ajudar a chegar lá. Eu deixo de me alimentar bem. Pô, alimentar bem vai te fazer com que você evolua. Você começa a pensar no seu trabalho à noite. Então é mais você olhar para dentro, não cair nessas armadilhas que você tem que vencer sempre. Acho que isso não é um bom caminho. E saber para o que você está fazendo. Exato. Né? Você me perguntar, por que você faz musculação, Bia? Eu faço porque eu quero continuar andando, amarrando sapato. Não amarrando sapato, mas botando o salto. Perfeito. Tomando banho sozinha, né? Me levantando bem da cama, evitando quedas quando a idade maior chegar. Mas essa pergunta aqui, ela está muito relacionada a trabalho, o meu entendimento. Com certeza. Né? Então, encontrar motivação. Motivação, o principal elemento de motivação é a ambição. E a ambição também ela pode ser questionada em relação à ambição, à sua expectativa, à obsessão de chegar a algum lugar. Não pode misturar. A ambição é uma coisa boa. Sim, se você pensar na motivação, ela vai ter 4 elementos. 2 ligados ao foco e 2 ligados ao desejo. Então, o esforço e a atenção está ligado ao seu foco, onde você está canalizando o teu foco. Você sabe para onde está indo. Você sabe para onde está indo e você está colocando o esforço e a atenção nisso. Então, por exemplo, estou me sentindo sem motivação. Coloque esforço e atenção naquilo que você quer que aconteça. A sua motivação ela vai acontecer, ela vai vir. Só que não sem a expectativa de onde você quer chegar e a tua ambição de vida. Ambição de caminho, que pode ser, né, ter um contexto aqui do propósito, de onde você quer chegar tal, e tem a ver com o seu desejo. Você tem que ter algo maior dentro de você. Então, você querer equilíbrio, né, sem cair na armadilha de alta performance, é você ser uma pessoa ambiciosa, ter expectativa de onde você quer chegar e colocar a sua energia nessa direção. Sem se preocupar demais, com você mesmo. Sem se preocupar demais com os outros. Exatamente. Né? Acho que esse talvez seja uma resposta um pouco longa demais. Não, mas eu entendi o que você está falando. Faz sentido? Eu brinco, faz sentido. Eu brinco sempre que, no fundo, a nossa contabilidade é a gente com o cara lá de cima. Isso.
No fundo é isso. E colocar a cabeça no travesseiro, e a hora que colocar a cabeça no travesseiro, se conecta com ele lá em cima, que é isso que eu melhor tô do que falando. conectar com o nosso mundo aqui embaixo. Porque Exatamente. o mundo aqui embaixo tem um monte de problema para resolver. E não tem também ninguém tão perfeito assim Não. para parâmetro. E normalmente à noite, melhor você estar na sua momento de respiração, de Com fé certeza. e tudo mais, do De que entrega. isso, do que querer resolver uma receita de bolo ou bater indicador de empresa. Não dá para fazer Também isso. acho. Sempre, engraçado, quando eu deito, às vezes, eu penso assim, eu vou dormir super bem. E se aquele problema que eu estou pensando, se puder me dar uma ajudinha, amanhã de manhã, eu ainda falo assim pro design do universo, amanhã de manhã. Isso. E às vezes eu levanto e tem alguma coisa boa. Aí traz o final dessa pergunta aí. Essa pergunta é muito, muito ampla, bem interessante, né? A qualquer custo, né? O a qualquer custo é assustador. É assustador. Né? A hora que você vê a qualquer custo, né? E você coloca... Imagina uma pessoa ambiciosa que precisa chegar no resultado a qualquer custo dentro do esporte. O que significa isso? Doping. Com certeza. Nada Nada pode ser a qualquer custo, porque senão você está passando por cima de você de alguma maneira. Então, assim, não caia a qualquer custo, é olhar para sua performance de uma maneira virtuosa, né? Exatamente. E olhar a sua ambição como algo que você quer atingir. Mas não a qualquer custo. Eu costumo dizer que a pessoa que quer tem tudo a custo, qualquer né? custo Tem é perigosa, porque ela pode pegar qualquer atalho, né? Sempre vai ter um custo, né? Só que a gente tem que também se preocupar com não ficar confortável com o que já tem e com o que tá tudo certo aqui, né? Perfeito. E tem muita gente que chega pra gente, imagina assim, não, você já treinou o suficiente, tá bom assim, né? Normalmente pode ser até dentro de casa. Descansa, você está trabalhando demais. Fala, pô, mas eu tô bem, tô aqui, tô saudável, tô tomando a minha suplementação aqui, tô trabalhando, tô feliz, é algo que eu gosto, tô dormindo à noite. Meu corpo tá me sinalizando que eu tô bem. Isso. Essa distinção, ela é muito importante. E você com você mesmo, assim, sentir. Né? E às vezes é difícil, porque a pergunta tem isso, às vezes é difícil você entender onde você tá. Às vezes você pega na sua área de atuação, você pega alguém que explodiu. Fala, pô, mas de onde veio isso? O que aconteceu? O que você estava fazendo? Aí você vai ver o que estava fazendo, né? Ou estava tentando fazer. Você fizer essa pergunta, né? O que você tem tentado fazer para que isso aqui aconteça? Você já vai ter todos os indicadores. Exatamente. Se vai dar certo ou não vai dar certo. E aquela coisa que a gente coloca sempre, né? Tem um equilíbrio sempre, né? A sensatez. Isso. Tem que ter um senso. Tem. Pra gente discernimento, poder... né? Discernimento, exatamente. Eu gosto dessa palavra. Eu também.